Olá pessoal, eu vou resolver essa atividade com vocês. A atividade já está disponível, né? O ideal é que você tenha feito e venha agora ver o vídeo para poder corrigir aqui junto comigo. O estudo das conjunções, que nós estamos começando agora, além dele ser muito importante para a gente compreender as relações de sentido, eles são importantes também para a produção textual. Por que é importante? Se vocês derem uma olhada nos textos que vocês produzem, isso acontece muito com todos nós, né? É comum a gente eleger algumas conjunções e usamos sempre essas mesmas conjunções. O que acontece? Muitas vezes o texto pode ficar empobrecido porque nós não buscamos outros recursos, outras conjunções de valor semântico semelhante, por exemplo. Então, à medida que a gente vai estudando, além de ampliar nossa capacidade de interpretação de texto, nós também ampliamos a nossa capacidade de produzir textos. Textos que revelam uma competência linguística mais avançada. Entendem? Então, queria pedir para vocês realmente que vocês tivessem boa vontade nesses estudos, que vocês realmente se empenhassem, porque eu sei que às vezes algumas atividades podem parecer chatas e dependendo, né, até um pouco sem sentido, mas na verdade, no fim das contas, essas coisas se encaixam, tá bom? Então vamos lá resolver aqui essa atividade. Nós temos que classificar as orações que estão dadas aqui, da letra A à letra F, de acordo com essa categorização aqui, com essa classificação. Então, ó, oração é todo enunciado que tem verbo. Se nós falamos que estamos lidando com oração que é coordenada, significa, né, que eu preciso aí de ter um verbo em relação ao outro, seja esse verbo explícito ou não. Sindética significa que essas orações estão ligadas por um síndeto. E o que é um síndeto? É uma conjunção. Tudo bem? Então, vamos lá. Eu não vou comer hambúrguer nem tomar refrigerante. Eu tenho essa palavrinha aqui, o nem, que é a nossa conjunção, e ela liga uma oração na outra, construindo uma relação que é de adição. Por que adição? Eu estou dizendo, eu não vou comer hambúrguer e não vou tomar refrigerante. Percebem que eu posso perfeitamente colocar aqui a conjunção i no lugar da palavrinha da conjunção nem? Então, aqui nós temos uma oração coordenada, sindética, porque tem a conjunção, e o valor semântico dessa conjunção é de adição. Eu queria ficar no litoral, mas tenho que trabalhar. Identificamos aqui a nossa conjunção e o valor semântico que ela constrói é de adversidade. Então, é uma conjunção adversativa. O mesmo que a gente falar opositiva. Os anos passavam, a responsabilidade crescia. Olha só, os anos passavam, oração, né, um período aqui sentido completo. A responsabilidade crescia, sentido completo também. Então, elas estão numa relação de coordenação. Uma é independente da outra. E não existe aqui nenhuma palavra, nenhuma conjunção conectando essas orações. Então, nesse caso aqui, eu tenho uma oração coordenada assindética. Lembrem, no vídeo explicativo eu falei que nós podemos ter orações, né, que são coordenadas assindéticas ou sindéticas. Sindéticas tem o síndeto, assindética, prefixo de negação, quando não tem conjunção. Irei de avião ou pegarei um ônibus. Olha só, uma coisa ou outra, a ideia de alternância, né? Ou um veículo ou o outro. É possível pegar um no momento e depois o outro, mas os dois simultaneamente não. Oração coordenada, sindética, alternativa. Ficou doente, por isso não comparecerá à reunião. Ficou doente, logo não comparecerá à reunião. E aqui então, conclusiva. Ela estava comemorando porque foi aprovada. Olha só, explicativa. Oração coordenada, sindética, explicativa. Resolvida, então, essa primeira questão para a gente dar uma aquecida.
A número 1 aqui, que é uma questão do Enem, tem uma charge e o enunciado é o seguinte: a preguiça é a mãe de todos os vícios, mas uma mãe é uma mãe e é preciso respeitá-la. Pronto. Nessa charge, o recurso morfossintático que colabora para o efeito de humor está indicado, pessoal, olha só, que colabora para o efeito de humor. Então, às vezes, pode ter uma alternativa que é até correta, mas não necessariamente aquilo que se diz nela tem a ver com o efeito de humor. A alternativa correta para a gente aqui é justamente logo de início, né? A letra A, emprego de uma oração adversativa que orienta a quebra de expectativa final. O que quer dizer isso aqui? Isso aqui é justamente o efeito de humor. Geralmente, os textos humorísticos, eles trabalham sempre com uma quebra de expectativa, quer dizer, fala-se uma coisa, a gente espera algo e aí vem outra coisa diferente daquilo que a gente imaginava. Essa quebra gera o efeito de humor e isso se dá, no caso aqui, justamente pelo emprego dessa oração adversativa. A preguiça é a mãe de todos os vícios, mas uma mãe é uma mãe e é preciso respeitá-la e ponto. Então aqui é justamente a justificativa para o efeito de humor. Alguma aí que poderia dar uma confusãozinha, poderia ser essa aqui, ó, a letra B. Uso de conjunção aditiva, porque realmente existe, que cria uma relação de causa e efeito entre as orações. Tá vendo? Ó, tem uma conjunção aditiva aqui, mas uma mãe é uma mãe e é preciso respeitá-la. Dá uma ideia, inclusive, aqui de portanto, né? Uma mãe é uma mãe, logo, portanto, é preciso respeitá-la. Mas não é esse o mecanismo responsável pelo efeito de humor, porque o efeito de humor vem da quebra de expectativa, não se espera ter que respeitar a preguiça. Tudo bem? Então, a alternativa aí, a letra A, vou destacar ela inteira aqui, é a nossa alternativa correta. Vamos para a próxima. Vem, não me abandones, só tu podes quebrar estes ferros que me oprimem. Vem, não me abandones, e aqui tem um ponto e vírgula, e a questão é: o que se enuncia após o ponto e vírgula tem valor de... Então, nós temos aqui uma oração se relacionando com a outra, porém não existe conjunção aqui, existe o emprego do ponto e vírgula. E qual que é o sentido que se constrói entre as duas? Olha só, poderia dizer: não me abandones, porque só tu podes quebrar estes ferros que me oprimem. Então, a relação é de explicação. Letra D, a nossa alternativa. Número 3, no período penso, logo existo. Esse é claro, né? Porque essa conjunção aqui, nós logo identificamos o sentido dela. No período penso, logo existo, oração em destaque é uma oração coordenada, sindética, conclusiva. Letra A. Número 4, observe as frases: eu não me preparei bem para o vestibular. Tenho muita esperança de ser aprovado. E aí, o que pede pra gente é: as duas frases de um ficam coerentemente unidas, formando um único período em dois, se o espaço preenchido, então quer dizer, se a gente vier aqui no número 2, preenchermos esse espaço aqui com uma conjunção, uma delas vai fazer com que essa oração se conecte à outra de modo coerente, quer dizer, um modo que faça sentido. Qual que é o sentido que se estabelece aqui? Olha só, não me preparei para o vestibular, tenho esperança de ser aprovado. A ideia de oposição, eu poderia dizer, não me preparei, mas tenho esperança. Não me preparei, contudo, tenho esperança. Então, é a letra B, porque a ideia que se constrói entre as duas orações é uma ideia de oposição. Número 5. A conjunção e tem valor adversativo na frase. Olha só, conversei com vocês no vídeo explicativo. E é uma conjunção aditiva. Eu falei, no entanto, que as conjunções podem aparecer com valores semânticos diferentes.
E o que vai fazer com que eu perceba esse valor semântico diferente? O contexto de uso, o contexto do enunciado, o emprego que se dá para aquela palavra. Então, olha só, aqui nós procuramos essa palavrinha com valor adversativo, ou seja, uma ideia de oposição, de contrariedade. Cheguei, vi e venci. Não tem ideia de oposição aqui. Letra B. Arrumou as malas e despediu-se. Também não. Deitei-me exausto e não consegui dormir. Olha só, se eu estou muito cansada, chego e vou dormir, espera-se que se durma logo, né? Principalmente por estar cansado, mas isso não aconteceu. Olha, posso colocar aqui a palavrinha mas sem nenhum prejuízo. Deitei-me exausto, mas não consegui dormir. Percebe como ela preenche perfeitamente o sentido? E é claro, essa conjunção, nós sabemos, tem o valor de adversidade. Então, essa é a alternativa que nós estamos procurando. Tudo bem? Letra C, portanto. Vamos marcar aqui. Número 6. Por definição, oração coordenada que seja desprovida, quer dizer que não tem de conectivo, conectivo é a conjunção, é denominada assindética. Já falamos sobre ela, né? Observando os períodos seguintes, nota-se que existe apenas coordenação assindética, é o que estamos procurando, em. Ou seja, só nos interessa as orações aqui não apresentam conectivos. Não caía um galho, não balançava uma folha. Olha, essa parece ok pra gente, né? Porque não tem conectivo nessa oração. O filho chegou, a filha saiu, mas a mãe nem notou. Se tem esse mas aqui, tem a presença de uma conjunção. Então, pra gente, esse enunciado não serve. A alternativa número 2 não serve. Número 3. O fiscal deu o sinal, os candidatos entregaram a prova, acabaram o exame. Eu tenho aqui 3 orações, primeira, né? Aqui a segunda, terceira, né? Essas orações, e não existe um conectivo ligando, né? Existe uma relação lógica, obviamente, mas não tem a presença do conectivo. Então, ó, nossa alternativa é a alternativa letra D, apenas 1 e 2. Número 7. Dentre os períodos abaixo, um é composto por coordenação e contém uma oração coordenada sindética adversativa. Assinalar a alternativa correspondente a este período. Então, estamos procurando uma relação de adversidade entre as orações. A frustração cresce e a desesperança cede. Não existe aqui uma relação de adversidade. O que dizer sem resvalar para o pessimismo, a crítica pungente ou a autoabsolvição? Existe uma conjunção aqui, mas ela também não tem valor de adversidade. É ocioso pensar que nós, da tal elite, temos riqueza suficiente para distribuir. Também não, e a relação aqui também não é de coordenação. Sejamos francos, não. Em termos mundiais, somos irrelevantes como potência econômica, mas, olha aí aqui o que nos interessa, mas, ao mesmo tempo, extremamente representativos da população. Letra E é a alternativa aí que nos interessa. Qual o período em que a vírgula está separando uma oração com ideia de explicação? Não se preocupe. Aqui temos uma oração. Breve estarei de volta. E aqui, ó, a presença da conjunção. Não se preocupe, porque breve estarei de volta. É justamente a letra A. É a questão, é a alternativa, que está correta, que tem essa ideia de explicação. Vamos para número 9. Teimou em contratar os serviços de uma empresa, se bem que não houvesse necessidade. Olha só, teimou, insistiu
insistiu em contratar os serviços de uma empresa, mas precisava? Não precisava, né? Olha só, se bem que não houvesse necessidade. Contratou um serviço, mas não tinha necessidade. Entendem que a relação é essa? E aí tá pedindo então para a gente reescrever o enunciado, substituindo a oração destacada por essa oração aqui. Não havia necessidade. Vamos reescrever então. Teimou em contratar os serviços de uma empresa. Olha só. Porém, não havia necessidade. Teimou em contratar, mas não havia necessidade. Teimou em contratar, porém não havia necessidade. Poderia ser também a palavra contudo, não havia necessidade. Então, é a relação que se constrói. E aqui nós temos a letra A como alternativa. As outras, né, não servem porque não constroem essa relação de oposição. Questão número 10. Assinale a opção em que o período não é construído de orações coordenadas. Não tem oração coordenada. Vamos começar da letra E. A negrinha agarra finalmente o bolo com as duas mãos sôfregas e põe-se a comê-lo. Tem uma conjunção aditiva aqui, oração, e a relação é de coordenação entre a primeira e a segunda. O pai se mune de uma caixa de fósforo e espera. Mesma coisa. Vamos para a letra C. Ao fundo do botequim, percebam, quero que vocês prestem atenção aqui. Vocês estão enxergando aqui algum verbo? Não, não tem verbo, não tem oração. Então, né, não estamos procurando, não serve. Um casal de pretos acaba de sentar-se numa das últimas mesas de mármore ao longo da parede de espelhos. Então, um casal de pretos, esse acaba de sentar-se, nós temos aqui, né, uma locução verbal. Poderia falar, né, que um casal sentou-se, porque no caso concorda com casal, né? Olha só. Então, toda essa estrutura aqui, ela é equivalente a essa aqui. Então, aqui nós temos o verbo, né? Ou seja, não existe aqui, essas duas palavras, esses dois verbos estão trabalhando como uma locução, como uma coisa única. Não são verbos aqui independentes, cada um construindo uma oração. Então, e aqui vamos destacar, peraí, que eu tenho que destacar e depois falar. Numa das últimas mesas de mármore ao longo da parede de espelhos. Tudo isso aqui, não existe verbo aqui onde eu destaquei. Essa estrutura destacada em negrito serve para poder nos localizar, né? A gente localiza. Então, ao fundo do botequim, em que lugar? É uma estrutura adverbial. E aqui é a mesma coisa, numa das últimas mesas de mármore ao longo da parede de espelhos. Logo, gente, só existe um verbo em toda essa alternativa que é essa letra C. A gente só tem, na verdade, um único verbo. Não existe, portanto, uma oração em relação com a outra, construindo essa relação de coordenação. A letra C é a alternativa que nós estamos procurando, por essas razões que eu comentei aqui com vocês. Não sou poeta e estou sem assunto, conjunção aqui. Nessa perseguição do acidental, quer num flagrante, olha só. Conjunção, conjunção aqui também, estabelecendo uma relação de coordenação. Então, e por fim, a número 11, que é a última. É preciso, portanto, que o espírito da operação se estenda por toda a cidade. A palavra portanto, que é uma conjunção, estabelece uma relação de condição, é o que se afirma, né? Entre as duas orações. Errada, falso aqui, né? Já está aqui pra gente. Está falso. Por que que é falso? Condição, vou colocar aqui um enunciado que tem esse sentido. Olha só. Caso você coma demais, se
sentirá mal. Caso você coma demais, se sentirá mal. Olha só, se você comer demais, se sentirá mal. Ou seja, qual que é a condição para se sentir mal? Comer demais. E essa palavrinha aqui é a conjunção que constrói esse sentido que nós estamos procurando. Outra coisa também para se observar, essa relação de condição, essa oração, essa estrutura aqui, ela é subordinada, ela não é coordenada, tá bom? Então, pessoal, por enquanto é isso, para que o vídeo não se estenda demais. Mais uma vez, obrigada pela atenção de vocês. Eu espero que tenha ajudado. Um abraço.